Investe tempo com ele, tempo com ela. Gastem
o dinheiro de vocês com vocês. Destinem uma parte do orçamento para o lazer do casal. Isso é importante, muito importante. Às vezes eu ando em lugares e vejo crentes que não usufruem de férias há tanto tempo. Quando eu falo assim férias, pode ser no final de semana com sua esposa, uma coisa diferente. Tudo isso vai alimentar o casamento de vocês. Os filhos vão ser mais bem educados, a família vai respeitar mais o casal. Tanta coisa acontece aí. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pegar aqui. Amém? É só uma pincelada para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso casamento. Hoje o Senhor me conduziu a pregar sobre um tema que eu vi poucas vezes sendo pregado em conferência de família. O tema é irmãos. Nós vamos falar sobre relacionamento entre irmãos. Terça-feira dessa semana, hoje aqui, anteontem, eu fiz uma ligação com um amigo e de repente eu achava que ia gastar 1 minuto, gastei 13 minutos. E ele estava me contando que o pai dele, que era um homem muito idoso, já estava esperando a morte, mas ele tem muita dificuldade com o relacionamento do irmão. O cara tem 86 anos e há 40 anos não se comunica com um dos seus irmãos. 40 anos. E esse meu amigo falou assim: Diego, o papai não fala com esse meu tio, e entre nós irmãos, eu tenho 2 irmãos que também não se falam. Vejam como é a lei da semeadura. O pai plantou discórdia com o irmão, e de repente, na vida dos filhos, ele colheu as mesmas desavenças. O que é isso, filho? Quem tem irmãos aqui em casa? Levanta a mão. Alguns de vocês aqui vivem um relacionamento muito árduo entre irmãos. Às vezes, na criação dos filhos, os pais começam a perceber dificuldades entre os irmãos, brigando, zoando uns com os outros, requerendo privilégios que um tem ou outro não tem. Isso acontece dentro dos lares. Mas na fase da infância, às vezes já está saudável, na adolescência, mas isso não pode se perpetuar por toda a vida. E acontece. Eu conheço muitas pessoas que têm tanta dificuldade de se relacionar com seus irmãos. É impressionante. E a Bíblia? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá. A primeira relação entre irmãos que a Bíblia menciona é entre Caim e Abel. Uma relação traumática, difícil, complicada, mas que nos permitiu a escolha. Depois de Caim e Abel, a palavra de Deus fala de vários relacionamentos entre irmãos. Vamos citar aqui alguns. A Bíblia fala sobre a relação de Esaú e Jacó. E também não foi uma relação fácil. Nem um pouco. Brigaram, um sem querer matar o outro fugiu aos planos. Foragiram. O reencontro foi uma coisa que despertou aquela euforia, mas o relacionamento deles acabou. Engraçado, eu falei Esaú e Jacó, mas na vida de Jacó, ele acabou colhendo o relacionamento de suas esposas, que também eram irmãs, Lia e Raquel. 2 mulheres que eram irmãs e que também não tiveram uma relação tão saudável, tão alegre, tão cheia de compartilhamento, pelo contrário. Acabaram se casando com o mesmo homem, e isso gerou ciúmes, invejas, contendas, brigas. A Bíblia fala de uma relação entre 2 irmãos, Judá e Tamar, uma relação incestuosa, difícil de se falar, de se pregar. Um irmão que
relação sexual com a sua própria irmã. Que pena, mas isso serve para nós aprendermos também. A Bíblia fala, lá no Novo Testamento, vários outros irmãos, mas a Bíblia fala que um dia Jesus tinha cruzado o mar da Galileia e encontrou dois irmãos, Simão e André. E os convidou a o seguir, deixando as redes. E os dois irmãos imediatamente deixaram as redes de Jesus. Engraçado isso, irmãos. Eu acho que esses dois irmãos haviam muito afinados, Simão e André. Sabe por quê? Porque geralmente, quando a gente fica adulto, a gente não está mais tão perto assim dos irmãos. Eles trabalhavam juntos, passavam o dia inteiro juntos, o que um fazia e o outro fazia também. Esses aí eram muito amigos. Algum tempo depois, Jesus vai de novo a dois irmãos, João e Tiago, filho de Zebedeu, também era irmão, também seguia Jesus. Mais um tempo depois, Tiago, irmão do Senhor, escreve uma carta para mim, a carta universal de Tiago, irmão de Jesus, reconhecendo o senhorio do Senhor, a devoção a Ele e a rendição a Ele. Mas o próprio Jesus teve alguns problemas com seus irmãos. De repente, dentro da sua própria casa, às vezes era difícil para ele ser ovacionado entre as pessoas, e as suas irmãs, os seus irmãos, às vezes queriam falar com ele, tinham dificuldade. O povo mesmo falava, ele dizia: meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas nessa noite eu queria que nós aprendêssemos a história de três irmãos, lá no livro de Números, no Antigo Testamento, e vai servir para a nossa edificação, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, meu irmão, no livro de Números. O foco está no capítulo 12, mas antes, eu quero Números, capítulo 11. Antes, vamos fazer uma breve meditação, até a gente ler o texto certo. Só para a gente entender em que pé andava o povo de Deus nessa época, na época em que aconteceu o que a mensagem de hoje vai falar. O 11, diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Engraçado, irmãos, o povo andava no deserto, mas Deus não deixava que nada acontecesse. Nada faltava. Mas de repente o povo mudou. O povo reclamava. Deus detesta. Deus abomina a murmuração. Abomina tanto que a ira de Deus se aumentou e começou a acontecer incêndio nos arredores da acampamento. Aí Moisés era assim com Deus, querido. Moisés logo foi convocado pelo povo a orar e interceder, assim Moisés fez, e Deus acalmou a situação. Mas vamos lá, será que o povo ainda reclama? Vamos lá, verso número 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Que povo, cara! Demais, o povo é ingrato. Veja como é perigoso você se relacionar
com pessoas que não têm conhecimento de Deus. Deus, alguns dias atrás, não ficou bem claro aqui, mas pouco tempo atrás, Deus tinha dado uma mostra da sua ira, incendiando o acampamento. Aí o povo parece que se esquece, começa a ouvir os estrangeiros, gente que não tinha tanto conhecimento de Deus, e de repente começam a falar que lá no Egito era melhor. Quando, irmãos? Quando é que no Egito é melhor? Se o Senhor nos tirou do Egito, se Deus nos fez assentar sobre uma rocha, nos tirando uma maçada, como é que lá era melhor, querido? Claro que não. Mas o povo ouviu isso e deixou aquilo descer no coração. Ficaram com saudade de melancia, de cebola, de carne, de alho, de alho, reclamando do sabor do maná. Querido, o que é o maná? Eu estou falando de um restaurante em que o cozinheiro, o chefe, o mestre, é Deus. Você já imaginou comer no restaurante e saber que a comida foi feita por Deus? Alguém tem a receita do maná aí? Ninguém tem, porque o menino preparou essa comida. Ela caiu do céu. Ela vinha na medida para todos se fartarem. O cozinheiro, o chefe de uma cozinha celestial, era Deus. E o povo com saudade de tanta besteira. A Bíblia está com vontade de dormir. Olha que comida mais besta, menina. Não tem gosto de nada. E o povo só batendo e reclamando a palavra da saudade divina. Misericórdia. Mas aí, no meio de tudo isso, Moisés, mais uma vez, vai falar com o Senhor, convoca um grupo. Moisés é um homem que andava assim no meio do mundo. E às vezes, o fato de você ter uma intimidade com Deus desperta um certo ciúme nas pessoas. Deus fala que se nós nos achegarmos a Ele se chegará a nós. Quando você estiver vendo alguém tão perto de Deus, não deixe o seu coração ficar invejoso, enciumado. Pelo contrário, siga o exemplo. Busque a Deus também, porque Deus vai se revelar a todos aqueles que o buscam. A todos aqueles que o buscam. Deus resolveu esse problema, mandou um aperitivo do céu, codornizes, coisa boa, que só você não podia cair, e ele deu a pena, ainda fez com que alguns fossem penalizados, porque estavam tão curiosos que não alcançavam para comer isso. Mas enfim, essa era a situação em que o povo de Deus se encontrava nessa época. E de repente, Moisés era capaz de conduzir, de liderar e de dar as ordens a todas aquelas pessoas. Mais ou menos uns 3 milhões de pessoas. Não era fácil, não, irmãos. Moisés era um grande líder. Um grande líder. Agora, os principais ministros que Moisés tinha eram os seus irmãos. Quem eram os irmãos de Moisés? Arão e Miriam. Esses dois eram os principais aliados de Moisés. E a Bíblia não deixa claro, mas alguma coisa aconteceu para uma desavença surgir entre eles. Vamos lá, acha aí agora o capítulo 12 do livro de Números, e vamos falar sobre a relação entre Moisés, Miriam e Arão nesse episódio. 3 irmãos chamados por Deus para uma grande obra. 3 irmãos que receberam do Senhor um chamado lindo que está retratado na Bíblia. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Queridos, dando uma olhada em alguns estudos feitos por teólogos que comentam a palavra de Deus, eu entendi
que isso aqui foi uma bobagem. Que Moisés foi criticado por Miriam e Arão por uma besteira. Ele se casou com uma mulher etíope e a família dele estava sendo preconceituosa. E na verdade, a família dele era um motivo para criticar. Pouco tempo atrás, vocês viram que a palavra de Deus deixou bem claro que Deus abomina a murmuração. Essas críticas sem fundamento, Deus nunca vai abomar. E aí Deus disse: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Arão e Miriam perguntando: será que Deus só fala ao povo através de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Preste atenção. Foi dito aqui que criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher etíope. No versículo seguinte, a história muda completamente. Ah, será que Deus só fala com a gente por Moisés? Será que nós também não temos poder de falar com Deus? Está vendo? Querido, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que passa pela nossa mente e com aquilo que vai sair da nossa boca. Porque no final está escrito aí: e Deus ouviu isso. Está escrito no lugar. E Deus ouviu isso. Foi infeliz. Não precisava ter pensado assim. Deus tinha um negócio com Moisés. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus tem um negócio com você. O negócio que Deus tem comigo é comigo. E o negócio que Deus tem com você é com você. E o negócio que Deus tem comigo não é mais nobre do que o negócio que Deus tem com você. Nós apenas temos que fazer o negócio que Deus quer que a gente faça. Moisés estava fazendo. E Miriam e Arão até então também estavam fazendo. Eles eram irmãos. Esses dois irmãos passaram a vida inteira esperando que Moisés pudesse realmente assumir o seu papel. Mas de repente, se atrapalharam nessa ocasião. Vamos lá. A Bíblia diz aí no verso 3: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se a tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: olha só, meu irmão, o negócio aqui foi sério. Deus tinha um chamado, uma missão que não era só de Moisés. A missão estava naquele lar, naquela casa, naquela família. Deus confiava nos três irmãos. Confiava tanto que quando Moisés foi se desculpar com Deus, falando: Deus, não dá, Senhor, para me dar, minha língua é muito pesada. Deus imediatamente fala para ele: calma, se você não falar, não fala com você. Miriam foi uma mulher que, na travessia do Mar Vermelho, conduziu o povo. E logo no final, ela foi a ministra de um dos louvores mais especiais que a Bíblia relata. Totalmente apoderada pelo Espírito de Deus, cheia de Deus. Que coisa linda que Deus fazia nessa casa, meus irmãos. Três irmãos assumindo o chamado. Não precisava estragar tudo aqui. De repente, Deus sempre vai corrigir os seus filhos. A correção é uma bênção na nossa vida. Porque todos nós aqui temos que ser constantemente corrigidos por Deus. E de repente, Deus chama os três para uma conversa particular. A gente está falando de uma população de 3 milhões de habitantes. E Deus
com os três. Vamos aqui compartilhar entre nós. Se dirijam até a tenda que a minha mãe vai descer para falar com os três. Eu estou pensando nisso em quem? 3 irmãos. Aquela briga entre os irmãos, Deus vai resolver. Eu não sei porquê, mas Deus me estimulou a pregar sobre essa relação aqui. E eu estava pensando em 2 irmãos de muitas histórias que talvez vocês todos aqui conheçam, que os pais morrem e eles se separam, que os pais deixam a herança e se institui uma briga na família, que um deles prospera mais que o outro e a inveja se instala no meio de todos. Não é assim que Deus quer. Muito menos os pais desses queriam que fosse assim. A Bíblia diz aos pais que os filhos são uma herança do Senhor. Que herança problemática e traumática vai trazer alegria ao coração dos pais? Nenhum jamais. Há os que são pais aqui e que dentro de casa tem mais de um filho. Obviamente vocês não gostariam de ver os seus filhos brigando entre si, se separando do convívio dos outros, criando barreiras entre eles. Jamais. Porque a relação entre irmãos tem que compartilhar do que a Bíblia diz. Nós que somos irmãos de carne, de sangue, eu tenho 3 irmãs e eu procuro conservar um relacionamento sadio e adequado entre eles. Porque os meus irmãos, no caso das minhas irmãs, daqui a alguns anos, serão as únicas pessoas que vão testemunhar juntamente comigo do jeito do meu pai, do jeito da minha mãe, da comida da nossa casa, dos hábitos da nossa família, as minhas irmãs. E nós temos tantos irmãos conservando relacionamentos difíceis, cheios de falhas, cheios de farpas, cheios de xingamentos, e de repente os filhos desses irmãos acabam criando entre os filhos a mesma inimizade, e de repente a coisa vai acelerando cada vez mais. Deus não queria que isso acontecesse ali. Verdade, deixava os 3 para uma conversa muito séria. E aí falou: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos eu falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Quando Miriam conduziu o povo a atravessar o Mar Vermelho, ela não apenas proferiu louvores, como também profetizou depois dessa travessia. Um dos maiores milagres que a Bíblia relata até a travessia do Mar Vermelho. Mas Deus tinha um negócio com cada um deles. E naquele dia, Deus, com toda a classe que ele tem, com toda a categoria de quem sabe dar o carão, fez isso aqui, com Arão e Miriam. É o seguinte: para uns eu dou sonhos, para outros eu dou visão, mas com Moisés eu falo, olhando para ele. Foi isso que Deus falou para ele. São 3 irmãos. Isso não precisava ter acontecido, porque de repente Moisés podia ser capaz de alimentar para os seus irmãos uma relação como a que ele tinha com Deus. E alguns dias depois, Miriam e Arão podiam estar falando com Deus da mesma maneira que Moisés estava. Que categoria de Deus em falar desse jeito com irmãos que estão intentando no seu coração, que estão desejando
criar uma discórdia, semear uma contenda. Há coisas que Deus abomina, que Deus reprova, mas uma ele faz isso muito mais que as outras. Abominar. Aquele que semeia contenda entre os irmãos é completamente reprovado por Deus. Isso não apenas entre os irmãos em casa, mas também para a igreja, né? E de repente, aquele comentário malicioso que Miriam e Arão fizeram contra Moisés, Deus não deixou passar. Não escapou aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus. Deus viu aquilo. E Deus vê quando nós, em casa, na família, nas reuniões familiares, no dia dos pais, no dia das mães, irmãos que ficam comparando o seu carro com o carro do outro irmão, a sua casa com a casa do outro irmão. Fiz uma viagem agora, nessas férias, e uma das minhas irmãs foi comigo. Ela é do esposo dela. Uma outra não pôde ir. E uma das maiores alegrias que eu tive foi de atender a todos os pedidos da minha irmã que não pôde viajar conosco. Todo dia ela mandava uma mensagem para mim falando assim: se você encontrar o perfume tal, compra para mim. Se você encontrar a capa do celular tal, compra para mim. Se você encontrar o óculos que na frente ele é verde, assim atrás ele tem uma lateral bonita, um negócio assim, todos os detalhes que eu podia perder várias horas, eu ia com todo prazer. E quando eu voltei, logo eu quis encontrar com essa irmã para dizer assim: está aqui tudo que você pediu, porque eu queria que você estivesse lá conosco. Claro que eu queria, e todos nós devemos desejar isso, porque os meus pais certamente iriam proporcionar a todos nós as mesmas oportunidades, as mesmas conquistas, as mesmas descobertas, com certeza. E entre irmãos, muitas vezes isso não acontece, porque em casa, na família, na sociedade, é muito comum irmãos dando as costas para irmãos, negando a mão, negando a palavra, negando o sim, e de repente se cumpre o que ele diz. Há amigos que são mais chegados do que irmãos, em decorrência de relações tumultuosas entre eles. Quando eu me converti, lá em 2001, ninguém na minha casa conhecia Jesus. E uma das minhas maiores alegrias no início da minha conversão foi ter imediatamente pregado sobre Jesus para o meu pai, para a minha mãe e para as minhas irmãs. Todas as minhas irmãs hoje já confessaram o Senhor como Salvador. E eu luto a cada dia para que a comunhão entre elas e o Senhor seja cada vez melhor e mais intensa. Peço a Deus que encha a casa delas com prosperidade, com graça, com sabedoria, com discernimento, e abençoa a vida das minhas irmãs. Eu não sei como é a relação entre vocês e os seus irmãos, mas Deus, na noite desse dia, nos leva a refletir sobre isso. Como está a relação entre nós e os nossos irmãos? Imagina você sendo promovido na região celestial, Deus te entregando galardões no céu, e de repente os seus irmãos no inferno não estão dando. Que amor da sua parte sobrou para a relação entre os seus irmãos? Cadê o nosso discernimento em alimentar dentro da nossa família o amor de Deus? Muitas vezes a gente empresta a nossa boca para o inferno, para falar mal do nosso irmão, para amaldiçoar a casa dele, para de repente estender o comentário do cunhado a uma cunhada que acaba se tornando irmãos também. Mas como é legal, como é bênção, como é bonito você ter uma família em que todos se relacionam bem, em que todos abençoam uns aos outros, em que todos eles compartilham das maravilhas de
Deus na vida dos outros. Queridos, eu sei de casos de famílias cristãs, de pastores, homens de Deus, que tiveram filhos, e que esses filhos foram os agentes causadores da divisão da igreja. E hoje tem uns aí pastoreando um canto, outros no outro, outros no outro canto ainda, e são concorrentes entre si. Misericórdia. Misericórdia, a minha igreja não concorre com a sua. Nós somos juntos, aliados contra o inferno. Nós estamos juntos no mesmo batalhão, cujo capitão é Jesus. E de repente tem irmãos concorrendo com outros irmãos por causa da igreja. Que triste isso. Imagina se Deus ainda manifestasse a glória dele, como ele fazia na época do livro de Números. Deus chamou todos eles e falou: não é assim. Eu vou dar um pênalti a você. Você vai receber uma punição por isso. Deus tem vários atributos. Todo mundo ama o atributo do amor, mas Deus é justo. Deus é íntegro. Deus não vai contra o que a sua própria palavra diz. Aleluia. Deus abomina as críticas, as murmurações que fundamentam. E foram muito felizes Arão e Miriam, falando com toda aquela propriedade sobre a vida de Moisés. De repente, acompanhe comigo agora o verso 9. Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Deus reprovou completamente a atitude de Arão e Miriam. A ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Deus, então, naquela noite, Deus fez a exceção com Arão e Miriam, e simplesmente saiu daquele lugar, depois de ter passado um belo caminho. Mas vamos lá, continuando 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Que pena, irmãos. Olha só, que pena. Arão, pouco tempo atrás, tinha emprestado seus ouvidos para ouvir uma crítica infundada, e agora estava se humilhando diante de Moisés. Ainda bem que a Bíblia diz que Moisés era até então o homem mais paciente que havia sobre a terra. Que grande virtude de vida. Diga comigo assim: eu quero ser mais paciente. Tem tanto crente de pavio, tão culto, que não fica pedindo a Deus paciência. Isso é uma das manifestações do fruto do Espírito. Paciência. Paciência é algo que todos nós devemos procurar. E a Bíblia falou há pouco tempo aqui que Moisés é o homem mais paciente que havia. Na relação entre você e os seus irmãos, quem é o mais paciente de vocês? Quem é o apaziguador? Quem é o conciliador entre vocês? Quem é o que tem a iniciativa de promover a paz, de promover a alegria, de promover os encontros, de organizar as reuniões, de ser bênção na vida da família? Às vezes, em algumas famílias, o irmão liga para a casa do outro e diz: o Natal vai ser aqui em casa, e o cardápio vai ser peru. Aí do outro lado começam as críticas
as murmurações, os falatórios, as falsidades. Que igreja somos nós? Que relação entre irmãos nós estamos cultivando na nossa casa? Porque aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Tudo aquilo que semear vai ser ceifado. E como eu falei no início, um homem de 86 anos, que há 40 anos não se comunica com seu irmão, já está vendo entre os seus filhos a mesma atitude. Hoje, vocês são pais de filhos que são crianças. Nós temos aqui 8 crianças adorando ao Senhor, recebendo a bênção para que pudessem ser educados na palavra de Deus. Como é bonito você ver irmãos aqui vindo à igreja juntos. E daqui a alguns anos, como eles estarão juntos fazendo a obra de Deus? Será que estarão competindo um com o outro? Ou estarão sendo alinhados um do outro? Será que eles estão conseguindo se inspirar no relacionamento entre irmãos que nós cultivamos hoje como adultos? Ou será que o que eles dizem é que nunca vão querer ter a relação que você e o tio deles ou a tia deles têm? Queria dizer para todos nós, uma das coisas que mais alegra o coração de Deus é o fato de nós refletirmos sobre o nosso pecado, o fato de nós colocarmos a mão na nossa consciência. No ato da ceia que nós refletimos aqui como igreja, o Senhor nos intima a examinarmos a nós mesmos. Examine-se você hoje aqui e pense: será que a relação que você hoje cultiva com seus irmãos alegraria o seu pai e sua mãe? Será que a relação que você tem em casa, na sua família, com seus irmãos, está alegrando ao Senhor Deus? Porque nessa ocasião aqui, Deus saiu do seu trono e foi ao encontro de uma família que tinha 3 irmãos para repreender 2 deles. Deus saiu dali sem dizer nem tchau. E quando a nuvem do Senhor afastou-se da tenda, Miriam, a mulher que estava falando demais, falando sem pensar, falando pelos cotovelos, por ela ter falado, por ela ter deixado que a sua língua proferisse aquelas palavras, ficou completamente leprosa. Foi totalmente ferido por Deus. E Arão se apavorou de imediato. Ela viu essa mulher tão linda, irmãos. Claro que era. Por que eu sei que Miriam era uma mulher bonita? Porque era uma mulher cheia de Deus. Era uma profetisa usada por Deus. E o povo de Deus é bonito. Olha para quem está perto de você e fala assim: puxa, você é bonita. Diga assim: lindo igual a você, só um pouco glorificado no céu. É isso, querido. Miriam era uma linda mulher, uma mulher bonita, cheia de dons, cheia de talentos, cheia de ousadia. Agora pensa aí, você que é mulher, só você que é mulher, porque as mulheres são tão cuidadosas, né? Tão cheias de cuidado com a aparência, com o cabelo, com a roupa, com a pele. Imagina você sendo bonita por Deus, com o corpo cheio de lepra, todo ferido, fedorento, verguento, horrível. Foi como aquela mulher linda chegou naquele dia. Só porque ela criou uma rebelião dentro da sua casa com o seu irmão. Misericórdia. E de repente Arão, de imediato, foi lá falar com Moisés: ô Moisés, faz alguma coisa, cara. Deus te ouve, Moisés. Olha nosso irmão que veio cair. Aí Moisés, com toda a sua consciência,
com aquele dom de pessoa apaziguadora, foi lá. Vamos ver aí? Vamos lá? Verso número 13 agora. Fica atento em nome de Jesus. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, com misericórdia, concede-lhe cura. Que oração muito longa essa de Moisés. Ó Deus, com misericórdia, concede-lhe cura. Dá para você dizer isso aí, fazer essa oração até andando assim. Quantas vezes eu faço orações assim? Deus nos abençoe esse irmão, assim rapidinho. Parece que foi o que Moisés fez. Ó Deus, com misericórdia, cura minha irmã. Quando você tem intimidade com Deus, quando você desenvolve relação com Deus, Deus ouve até as suas menores orações. E eu quero declarar e profetizar que em 2013 Deus vai ouvir mais as suas orações. Se Deus respondia uma a cada 10 orações que você fazia, em 2013 Deus vai responder 7 orações. Amém? Isso é o que será de Deus na nossa vida. Amém? Se antes Deus demorava 3 meses para responder a oração sua, eu declaro que vai demorar 3 minutos, irmão de Deus. Amém? Naquele dia que Deus foi rápido, mais rápido que Moisés. Moisés falou: Senhor, por tua misericórdia, cura minha irmã Miriam. Vamos lá? Verso número 14. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não era trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Pará. Presta atenção, irmão. Tudo se resolveu, né? Moisés orou, Deus respondeu, mas Deus é justo. E a lei de Deus se cumpriu. A principal profetisa daquela época, a mulher que talvez fosse o maior exemplo para todas as mulheres daquela população, envergonhada. E o pior de tudo, ela foi a causa de atraso no povo de Deus. Sabe o que é que isso significa? Que o relacionamento que eu desenvolvo com os meus irmãos pode causar o retardamento de bênçãos na minha casa. Sim ou não, irmãos? Vem cá, qual é o propósito de todo esse povo aqui? O que é que estamos fazendo no deserto? Passeando, né? Não é indo à terra prometida? Você acha que é legal todo dia parar, armar as tendas, acalmar o rebanho, as crianças? A gente passa 2 horas com as crianças aqui na igreja e a gente já consegue perceber a inquietação delas, a euforia. Imagina todo dia no deserto. Tinha que arrumar as malas, seguir em frente, parar de novo, acalmar o gado, as ovelhas, acorda, dorme. Tudo que esse povo queria, irmãos, era chegar na terra prometida. Ninguém aqui estava satisfeito com a excursão, com o tour pelo deserto. Nenhum deles, já tinha reclamado várias vezes, até da comida celestial, estava reclamando, do perfume do céu. E alguém empresta a sua boca para o capeta para atrasar ainda mais, em 7 dias, o alcance da bênção. Como é que está na sua casa?
Tem coisas que os nossos olhos não veem, mas Deus sabe tudo. Deus está a um triz de falar assim: vai, anjo, dá para ele agora. Nós temos um depósito no céu, mas tem coisas em nós que precisam ser desbravadas. Isso significa que você tem que ligar para o seu irmão e dizer: meu irmão, eu te perdoo, meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu nunca vou me esquecer de você, meu irmão, eu quero ser o teu melhor amigo, minha irmã, me perdoa por eu ter falado mal de você. Eu fico triste, às vezes eu vejo irmão falando mal de irmão, sabe, difamando o nome da família, fora da família. Se você tem questões para resolver com seus irmãos, façam isso entre vocês. Não fica difamando o nome do teu pai, o nome da tua mãe por aí, envergonhando a família. Miriam foi curada, ela recebeu a cura da lepra, mas ela foi excluída do convívio dos irmãos por 7 dias. E ela foi a causadora de um retardo de 7 dias na bênção. Está vendo? Se nada daquilo tivesse acontecido, o povo de Deus teria antecipado a chegada da terra prometida em 7 dias. Claro que muitas outras coisas também atrapalharam a conquista da terra prometida, mas essa aqui, em especial, atrapalhou por 7 dias. Significa então que existem coisas que Deus quer fazer, que Deus sonha em realizar, mas nós, por orgulho, por inveja, por ciúme, por uma briga boba, não permitimos que se realize. A Bíblia classificou aqui, né? Arã falando: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tantoamente cometemos. Não é? Às vezes sai da nossa boca uma palavra tão boba, tão sutil, tão tola, mas que tem consequências terríveis. Terríveis. Eu imagino que depois de tudo isso, Moisés, que era um homem tão paciente, tão amoroso, tão cheio de dons, ele deve ter logo apaziguado essa situação e todo mundo seguiu adiante. Mas o povo de Deus foi testemunha de uma mulher que foi completamente envergonhada por um pecado totalmente cometido. Eu queria contar a todos vocês uma coisa de Deus também, para que nós possamos orar e refletir sobre como anda a nossa vida, falando mal dentro de casa, do pai, da mãe, do irmão, do cunhado, da cunhada, criando contenda dentro da própria família. Irmãos, isso pode atacar a ira de Deus e retardar bênçãos preciosas para nós. Cubra a sua cabeça, vamos orar, em nome de Jesus. Paizinho amado, Deus Santo, nessa noite, Senhor, Tu proporcionaste à Tua igreja a palavra de Deus de uma ocasião tão difícil que aconteceu na Tua palavra. Meu Deus, nós queremos aprender com o exemplo desses 3 irmãos. Senhor, por que tantas vezes nós emprestamos a nossa boca ao inferno para falar mal, Senhor, de um irmão nosso, gerado, meu Pai, no ventre da nossa mãe? Alguém, meu Deus, que poderia estar compartilhando conosco de coisas tão especiais, de memórias, recordações, dias, ó Deus, tão inesquecíveis, e às vezes nos tornamos rivais, nos tornamos concorrentes. Deus nos perdoa por isso. Senhor, que possa nos estimular, Pai, a sairmos daqui, fazendo ligação para a nossa casa, dizendo aos nossos irmãos, para as nossas irmãs, o quanto eles são especiais, meu Deus, o quanto nós os amamos, o quanto nós queremos, meu Pai, desenvolver relacionamento com eles. Meu Deus, nos incentiva a
Meu Deus, nos perdoa, Senhor, por tantas vezes falamos o que não devemos, e livra, meu Pai, de nós a tua ira, que nós possamos, ó Deus, refletir sobre o nosso comportamento, e que jamais, ó Deus, a tua lepra caia sobre a nossa vida. Não te envergonhe, meu Deus, não nos deixe, Senhor, excluído do convite da tua igreja, não nos deixe, Senhor, envergonhado pelo teu povo, por nós cometemos pecados tão tolos. Senhor, eu sei que faz importância a relação entre homem e mulher, a relação entre pai e filho, entre filho e pai, mas tu queres, ó Deus, também que nós reflitamos sobre a nossa relação entre irmãos, que o Senhor possa, meu Deus, salvar irmãos que não são salvos, que tu possa, Deus, alcançar com milagres a casa dos nossos irmãos. Eu abençoo, meu Deus, a vida das minhas irmãs, eu abençoo a vida dos irmãos, dos meus filhos, meu Pai, aqueles que ainda não te conhecem, que tu possas alcançá-los logo ainda este ano de 2013, para a glória do teu nome, e que eles possam regozijar uns com os outros, pelo bem maior e pelo presente maior que tu tens, que é o da salvação. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser conscientes, ó Deus, de tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, para a glória do teu nome, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém.